Bom dia, Pai do Senhor Jesus, meus irmãos. Vim trazer uma mensagem rápida, curta e quente da parte do Senhor. Vou ler aqui o Salmo 40, que é um salmo bem conhecido no meio cristão. A palavra do Senhor fala assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e enviou o meu clamor, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e muitos temerão e confiarão no Senhor. Irmãos, vamos ficar aqui com esse primeiro verso do capítulo 40, que diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O que é um clamor, irmãos? Segundo a Bíblia, clamor é quando você clama, quando você fala muito alto ou grita, é um clamor. Então nós vemos aqui que o salmista diz que Deus ouviu, inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então muitas vezes nós estamos passando na prova, estamos passando por uma tribulação, uma dificuldade, e nós muitas vezes não sabemos como agir, como buscar, de que maneira nos comportarmos. E a palavra de Deus fala aqui no Salmo 90, no Salmo 40, o salmista diz que ele esperou com paciência. Paciência quer dizer, vai, anos e anos, quem sabe. Eu quero dar aqui alguns exemplos sobre paciência. Nós vamos começar com Davi, o primeiro, o menor da casa de Jessé. Dos 7, e depois Davi era o mais novo, era o menor. Ele foi ungido ainda menino, a Bíblia fala menino. Se eu não estiver enganado, ele foi ungido aos 13 anos. Mas ele não era nem adolescente, ele ainda era menino, aos 13 anos. E ele demorou muito, mesmo naquele dia que ele foi escolhido pelo profeta de qualidade, reconhecido naquela época, sobre as nações, como um homem de Deus, profeta de Deus. Ele foi, profetizou e disse no meio dos 7 filhos de Jessé, e no meio dele: eis aqui o ungido do Senhor. Com a morte com o reinado de Saul, com a morte dele, esse reinará. Então ele começou a reinar com 30 anos, 33 anos, 30 anos. Ele começou a reinar. Ele reinou em Judá por 7 anos. E depois ele reinou em Jerusalém por mais 33. Então Davi reinou 40 anos. Mas nós vamos ver a que ponto ele começou a espera. Ele começou a esperar na meninice, já ungido de Deus. Então Deus tinha plano na vida de Davi desde a sua meninice. Mas ele se comportou, ele suportou as perseguições, as lutas, até mesmo quando Saul tentou de uma maneira ou de outra, quando começou a descobrir que ele ia ser substituído por Davi, ele tentou matar Davi, tentou armar ciladas, lançou algumas vezes sobre ele armas para matá-lo. E ele sofreu perseguições, tribulações, foi desprezado, mas a promessa de Deus na vida dele se cumpriu. Outra, José do Egito, filho de Jacó, com Rebeca. Então, Jacó tinha 2 filhos com Rebeca. Era José e Benjamim. O resto era com Leia, Zilpa e com as servas e com a Leia, com a irmã de Rebeca. O que acontece? Raquel e Leia. Rebeca. Não, era Raquel, estou confundindo as bolas. Raquel. O que acontece é que José também era o menor da casa de Jacó, com exceção de Benjamim, que era mais novo de todos. Mas Deus, ele escolheu José do Egito. Então José, ele foi vendido para o Egito
aos 17 anos de idade. Foi humilhado pelos irmãos, foi vendido por 20 moedas de prata, foi para a casa de Potifar. De Potifar ele ficou anos e anos e Deus era com ele. Ele mudou de cidade, mudou de estado, de país, mas ele não trocou a confiança, a fé que ele tinha em Deus por nada. Então ele seguiu firme e forte. Na casa de Potifar houve uma fase ruim na qual ele foi preso por causa da mulher de Potifar. Ele foi preso, ficou lá mais alguns anos. E depois, aos 30 anos de idade, é que ele foi chamado perante o faraó e foi ungido governador. Então nós estamos vendo dois homens que sofreram muito, mas que tiveram seu ministério aprovado por Deus. Davi, que era profeta e foi rei em Israel, que foi ungido aos 13 anos aproximadamente, e ficou 17 anos à espera de reinar. Nesse período ele sofreu perseguições de tudo que era jeito, e todas de morte. Nós vimos José do Egito, ele ficou 13 anos na espera, porque ele tinha 17. Então 13 anos ele sofreu, ele sentiu a amargura do sofrimento, o desprezo dos irmãos por ter vendido ele como se vendesse um animal, como se vendesse um escravo.